Comunica UFO. Comunica UFO. Informação. A rede de biotério da Universidade Federal de Uberlândia, ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, promove nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho o primeiro workshop em ciência de animais de laboratório do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O coordenador do biotério, Murilo Vieira, conversa com a gente agora sobre o assunto. Olá, Murilo, seja muito bem-vindo à FM Universitária. Por que falar do uso de animais em laboratório? Bom, esse é um tema bastante amplo, né, e que nós temos e tem uma grande importância para o desenvolvimento da ciência. Todas as vezes que a gente fala em utilização de animais em pesquisa, a gente tem sempre que diferenciar o primeiro ponto, o que é a utilização de animais do que é crueldade deliberada, né? Os experimentos científicos são sim muito importantes, né? E para isso a gente tem alguns princípios que regem a experimentação animal, que são esses princípios que vão nortear o nosso evento, né? Existe 2 pesquisadores que em 1959 postaram uma teoria que seria o princípio dos 3 R's. Né? E esse princípio dos 3 R's vem Replacement, Reduction and Refinement. Então, o primeiro R seria a substituição de animais. Sempre que possível, nós temos que substituir o uso de animais por modelos computacionais, por modelos in vitro. Quando não possível, nós temos que refinar as nossas técnicas, que seria o outro R. E, além de tudo, reduzir ao máximo o número de animais. Professor, durante esse workshop, é claro, haverá também apresentação de trabalhos. Os interessados poderão fazer essa submissão até quando? Até o dia 30/5, né? 30 de maio, nós estaremos recebendo todos os resumos nas mais diversas áreas. Tanto a área relacionada ao uso de animais como modelos experimentais, quanto trabalhos falando sobre métodos alternativos ao uso de animais. E de que forma as pessoas podem se inscrever? Existe um site disponível? Quem pode participar? Bom, a programação completa, como a forma de inscrição, está disponível no nosso site da página de biotérios, que é Rebir UFO. Só colocar no Google, acha bem tranquilo. E lá tem toda a programação e a inscrição é feita e a submissão de trabalhos também através da página da FAO. Professor, o tema do evento é o workshop. Terá também alguma parte prática? Bom, quando nós estamos trazendo algumas palestrantes internacionais, eles vão fazer oficinas, onde nós vamos debater principalmente protocolos de anestesia, analgesia cada vez mais eficientes e mais utilizados no exterior, bem como discutir procedimentos experimentais ligados a cada grupo de pesquisa aqui da universidade, numa forma de uma oficina bastante interativa. O senhor falou no princípio com relação a esses 3 R's. Os conselhos de ética ainda permitem pesquisa quando analisado sob essa perspectiva de 3R? Bom, esse princípio, né, toda a comissão de ética, quando vai julgar apreciar um determinado projeto, ela leva em consideração a legislação nacional que nós temos, mas, sobretudo, os princípios éticos da experimentação animal, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um teste hoje que é viável, né, que seria um teste de corrosão de córnea, todo medicamento que existe a possibilidade de corrosão de córnea era testado antigamente em animais. Hoje nós temos um método alternativo que é in vitro, com olho de bovino que foi abatido para consumo humano. A partir desse momento, a Comissão de Ética já não autoriza mais que animais sejam utilizados para esse tipo de experimento, uma vez que nós temos um método alternativo. E até porque vocês lidam com vida, nem vocês, como pesquisadores, iam querer, né, agir dessa forma, não é isso, professor? Mas existem algumas pesquisas, é claro, que o uso de animal é essencial. E aí? Bom, esse talvez seja o nosso maior desafio, né? Nós temos que pensar num futuro talvez não tão próximo, na substituição completa. Mas é muito importante a gente pensar a integração entre os órgãos, né? A fisiologia, como a gente entender isso. Os experimentos mais belos das ciências foram realizados com os animais. Nós hoje sabemos que o sangue, né, circula dentro das veias porque nós utilizamos os animais. Naquela época, os cadáveres humanos eram tidos como sagrados e a gente não poderia, então, usar isso, né, para a gente estudar. Então, a gente tem sempre que buscar substituição. Mas hoje, a pergunta que todo mundo me faz, se a gente substituísse hoje, parasse por completo o uso de animais, a ciência pararia, né? Nós hoje temos doenças muito contemporâneas, como o Zika vírus, e que orientados meus estão
desenvolvendo modelos experimentais em camundongos para tentar entender como essa doença acontece. São doenças novas, né, e que a gente precisa do animal para entender isso. É tudo muito complexo. A gente não consegue, por exemplo, entender todos os passos, talvez numa plaquinha de Petri no laboratório. Seria o nosso sonho, né? Mas hoje nós não podemos chegar ao ponto de pedir para que não tenha experimentação animal. Existem, como o senhor falou, na programação, inclusive, serão discutidos os métodos alternativos. Que métodos seriam esses? Bom, atualmente nós temos por volta de 17 métodos alternativos, né? São métodos principalmente ligados a testes de absorção cutânea, corrosão de córnea. Então, por exemplo, uma pomada que for ser testada, a gente pode fazer uma triagem dessa pomada previamente em pele de humano que foi submetido a uma cirurgia plástica. Então, essa pele que foi retirada da cirurgia plástica vai para o laboratório e a gente consegue fazer alguns testes de triagem, mas esses testes não são totalmente efetivos. Fato é que, se a gente faz uma triagem, por exemplo, nessa pele, se a gente utilizaria 5 animais depois, a gente passa a utilizar 1 ou 2 animais. Porque aqueles produtos que realmente não têm uma boa absorção, já não vão ser testados nos animais. E aí nós estamos lá novamente no princípio dos 3 R's, né? Substituindo sempre que possível para reduzir ao máximo o número de animais. O senhor coordena a rede de biotérios da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Qual o papel dessa unidade? Bom, a rede de biotérios foi criada no ano de 2018 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, principalmente porque nós tínhamos vários biotérios, né, independentes no campus, né, tanto em Uberlândia quanto fora. E nós temos atualmente uma legislação muito forte no sentido de que os animais podem ser utilizados, mas desde que o princípio de bem-estar seja garantido a esses animais. Para isso existem algumas resoluções, né, do Conselho Nacional de Experimentação Animal, que diz que como deve ser a sala onde o animal é mantido, qual é a temperatura, tem que ser um ambiente totalmente estéril, esse animal não pode ter doença, ele tem que ter 12 horas de claro, 12 de escuro. Então, tudo a gente mantém o animal no maior bem-estar possível, porque a gente sabe, por lei, que a gente tem que fazer isso, e, sobretudo, se o animal está em estresse, o nosso experimento não é validado, né? Se o animal está sofrendo, o nosso experimento não é validado. A gente está desenvolvendo uma droga para um humano que, teoricamente, não vai estar sofrendo, né? Então, a gente tem que pensar no nosso modelo futuro. Então, para isso, a gente organizou os biotérios da UF em forma de rede, reformamos todos os biotérios e, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a gente tem o financiamento para manter, que não é um financiamento barato, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem aí uma grande parte do orçamento da Pró-Reitoria destinada a garantir o bem-estar desses animais para que os pesquisadores possam fazer suas pesquisas. Hoje nós temos por volta de 40 grupos de pesquisadores que utilizam os biotérios e no ano de 2017 e 2018, por volta de 300 artigos científicos saíram dessas instalações. Então, é uma contribuição muito importante dos animais para a pesquisa. Muito interessante, professor, e acredito assim que poucas pessoas, mesmo aqui dentro da comunidade universitária, saibam a importância, né, dessa unidade, né, para as pesquisas e para os avanços também, porque quanto resultado legal vocês estão tirando dessas pesquisas, não é isso? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento. Reforça o convite, por favor. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade para estar aqui falando. Então, o nosso evento é o primeiro workshop em Ciência de Animal do Laboratório da Sociedade da Ciência de Animal do Laboratório da UFO e vai acontecer nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho de 2019. E é aberto à comunidade. E é aberto à comunidade. Legal, no Campus Umuarama, professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra lá no site comunica.ufo.br em podcast e também no nosso canal do YouTube Comunica UFO Universitária FM.